é possível se comunicar com os mortos? De acordo com as Escrituras, não é possível. Não está dentro da provisão divina esse meio de comunicação. E algumas pessoas, elas tentam justificar, encontrar suporte a essa ideia, mas de acordo com a vontade de Deus e de acordo com o que está escrito, esta prática é uma prática inadequada para aqueles que são chamados filhos de Deus. E o Velho Testamento deixa claro sua posição. A Bíblia, abrindo a Bíblia, no Velho Testamento, nós temos as afirmações claras de que esta realidade não é apoiada pelo assim diz o Senhor. Então, abrindo a Bíblia em Levíticos 19, versículo 31, há na última parte desse verso a afirmação de Deus de que ele não apoia esse tipo de prática. Posso ler? Por favor. Então, Levítico 19, verso 31. Não se contaminem procurando médiuns e os que consultam os espíritos dos mortos. Eu sou o Senhor, seu Deus. Perceba que o próprio texto contextualiza a ideia de que havia essa prática. Uhum. A lei, a percepção aqui, o fator preceptivo, apontava uma prática que Deus não aceitava. E para que o povo não se desviasse a tal ponto de praticar esse tipo de atividade, Deus já, na sua lei, nos estatutos e nas informações orientadoras a Israel, ele já apresentava esse ponto. Essa visão bíblica que nós sempre apresentaremos aqui, ela sempre deve ser apoiada com ou 2 ou 3 textos bíblicos. Nesse caso, nós podemos também citar o texto do próprio texto de Levíticos, agora no capítulo 20, no versículo 27, exatamente. Os homens e mulheres entre vocês que forem médiuns ou que consultam espíritos dos mortos serão apedrejados até morrer. Decretam a própria morte. Veja que a prática que era utilizada para coisas assim que ultrapassavam as regras da fé, a condenação, a sentença era o apedrejamento. Uhum. O adultério. Veja que o adultério, a sentença ao adultério é também projetada para este caso. Uhum. O que mostra assim a relevância que Deus dava à negação que ele tinha a essa prática. Ainda no Deuteronômio, no capítulo 18, 11, o texto é corroborado e ratificado. Então, nós temos aqui 3 afirmações bíblicas que confirmam com clareza, veja que interessante, que confirma com clareza que Deus não concorda com a comunicação. E quando ela existe, com certeza ela existe de uma forma que não é originária de Deus, não tem sua origem em Deus, então não há como nós aqui, ou nós do Abrindo a Bíblia, apoiarmos tal prática. O terceiro texto, só para corroborar a ideia. Deuteronômio 18, versos 10 e 11. Uhum. Jamais deverá haver entre vocês alguém que queime seu filho ou sua filha como sacrifício. Não permitam que alguém do povo pratique adivinhação, use encantamentos, interprete agouros, envolva-se com bruxaria, lance feitiços, atue como médium ou pratique o ocultismo, ou consulte os espíritos dos mortos. Aí está. Então, a tua pergunta, ela visava um esclarecimento bíblico. Uhum. Deus concorda Deus apoia a comunicação com os mortos? Não. Se existe essa prática, ela não é apoiada pelas Escrituras. E por isso, nós do Abrindo a Bíblia temos a segurança, eu posso dizer assim, Luzirley, de que essa pergunta feita pela pessoa que nos trouxe, ela pode ser respondida apenas com 3 versos bíblicos. É claro que se quisermos corroborar com outros, nós temos, porque a Bíblia tem amplo conteúdo nesse sentido. Professor, a título de curiosidade, na Bíblia nós encontramos no primeiro livro de Samuel, capítulo 28, um fato onde aparentemente descreve
uma pessoa se comunicando com mortos, que foi o rei Saul, pouco antes da sua morte. Consultando a... Ele vai até uma determinada região, acha uma feiticeira e através dela consulta aquele que julgaram ser o profeta Samuel, que já havia morrido há algum tempo. Este pensamento ou este fato não justificaria essa comunicação com os mortos? Como podemos entender isso? Na realidade, Loselei, a Bíblia faz o registro destes casos. Ela registra as falhas humanas e ela registra até as tendências humanas de procurar outros recursos para atender às suas necessidades. Nesse caso aí, Saul estava extremamente perturbado e queria respostas a tudo o que lhe acontecia. E como ele não recebeu de Deus essa resposta, ele procurou aquilo que a lei dizia para não procurar. Então, é possível isso acontecer de uma forma inadequada? É possível acontecer. Porque existe um registro bíblico de que isso aconteceu. Mas foi por iniciativa humana, em desvio do assim, diz o Senhor, do que estava escrito na Bíblia Sagrada. Mas uma curiosidade que fica é se realmente o profeta Samuel apareceu a Saul naquele episódio. Ele provavelmente teve uma imagem, uma impressão, uma voz, mas é como se fosse um truque, né? Para envolvê-lo. E como ele estava absorto em várias preocupações, ele não teve a devida percepção para entender se o fato era real ou não. Caso ele tivesse, ele perceberia que era uma falsificação. Na verdade, podemos entender que foi Satanás que projetou toda aquela situação, né? Na realidade, todos os momentos em que situações como estas existem, a origem não é divina. Ela não procede da Bíblia. Agora, a Bíblia faz esse registro para corroborar a lei que determina que não faça. Então, aqui está, o registro da lei, não faça, e um exemplo registrado pela Bíblia de que se fazia. Entendido. Ficou bem consistente a ideia, né? Exatamente. Se você gostou desse assunto, ficou curioso, desejando saber mais, assista esse vídeo completo no canal Abrindo a Bíblia. E se você tiver alguma sugestão de tema para os próximos programas, mande lá no Instagram, @abrindoabiblia.br. Se inscreva no canal, deixe o seu like. Aqui não é a nossa opinião que prevalece, mas sim a palavra de Deus. Um abraço, Deus te abençoe.